Olá, eu sou o pastor Paulo Comitre, pastor da Igreja Presbiteriana de Piraí. Eu trago para você uma gota de esperança. Meus queridos, a nossa gota de esperança de hoje está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24. Eu quero lembrar para você que essa mensagem originalmente está sendo veiculada no domingo da ressurreição. E o capítulo 24, esses versos que nós vamos ler, do verso 1 até o verso 12, falam sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero fazer essa leitura para você. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra revolvida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Porém Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Queridos, a mensagem que eu trouxe ontem, no sábado, era uma mensagem que falava sobre trevas, que falava sobre tristeza. E essa era a situação dos discípulos de Jesus até aquele dia. Apesar de Jesus haver falado para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para as pessoas mais íntimas dele sobre a ressurreição, o terceiro dia, eles não acreditavam nisso. E agora as mulheres, elas vão até o túmulo e depois Pedro vai até o túmulo, e esse finalzinho dos evangelhos, eles vão narrar essas percepções, ou esses encontros, ou o que aconteceu nessa ressurreição. Agora, essas pessoas que estavam tristes, eles têm um novo alento. Eles têm um novo alento porque o Senhor Jesus ressuscitou. E eu acho muito interessante o que Lucas fala no finalzinho do verso 12. E retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Aqueles discípulos que estavam tristes, estavam perplexos, agora eles estavam maravilhados do que havia acontecido, da ressurreição do Senhor Jesus. Eu creio que muitas pessoas ainda estão atônitas neste mundo. Há muitas pessoas sem esperança, como os discípulos estavam sem esperança. No versículo 13 do capítulo 24, fala assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas que foram sucedidas. E depois fala do Jesus se apresentando a eles, caminhando com eles, e fala do estado de tristeza que essas pessoas estavam, esses discípulos estavam. Eu creio que há muitas pessoas hoje nesse mesmo estado de tristeza. Sabe por quê? Porque não tem esperança alguma. Porque para eles, viveu aqui 50, 60, 70, 90 anos, morreu, acabou, não tem mais nada a se fazer. E quando uma pessoa pensa desse jeito, e quando ela é abatida pela morte no meio dos entes queridos, ou quando está chegando o seu tempo de morte, ela fica abatida também por causa de tudo isso.
Mas não foi isso que aconteceu. Isso estava acontecendo com os seus discípulos, com os discípulos de Jesus. Mas agora eles estavam maravilhados de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, meus queridos, eu não posso deixar de lembrar do que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele fala: se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aquele que tem Cristo no seu coração, aquele que um dia Cristo raiou no seu coração, iluminou seus olhos, iluminou as suas mentes e não está mais nas trevas, aquele que tem Cristo no seu coração, esse não é infeliz, mas ele é o mais feliz de todos os homens. Por isso que nós, quando na sexta-feira nós lembramos do sacrifício de Cristo, nós lembramos perplexos por tudo que aconteceu, mas lembramos com alegria, porque não fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós não poderíamos ter a salvação. Não há esperança de salvação fora de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, como aconteceu, todas as esperanças dos cristãos seriam postas de lado. Mas Jesus ressuscitou, aleluias, glórias ao Senhor pela ressurreição do Senhor Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, Ele também ressuscitará aqueles que são seus para uma vida eterna. Por isso, nós somos os mais felizes de todos os homens. Que você, nesse domingo da ressurreição, que você tire toda a tristeza do seu coração, que você tire tudo aquilo que está te perturbando nesse momento. As dores, os problemas, as lutas, elas vão acontecer, mas nós temos uma esperança, a esperança da vida eterna em Jesus, porque Ele ressuscitou para ser a primícia daqueles que dormem e daqueles que serão ressuscitados. Que Jesus abençoe seu coração e que você receba a esse Jesus ressurreto na sua vida hoje. Até uma próxima. Tchau, tchau.